Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí já no Evangelho de Mateus. Obrigado, irmão. No capítulo 27. Hoje nós leremos dos versículos 32 até os 56. Ainda não vamos terminar hoje esse capítulo. Vai ficar um restinho para a próxima semana. Mas hoje nós vamos tratar aqui o momento em que Jesus passou pelo caminho do Calvário. Esse é o nosso tema de hoje, o caminho do Calvário. Nós vamos vendo aí que o sofrimento de Jesus, aquilo que ele passa, aquilo que ele sente, vai ficando cada vez maior, cada vez mais intenso, cada vez mais difícil de suportar, e ele permanece ali, fiel ao propósito do Pai para a vida dele. Vamos ler o texto? A partir do 32, então, diz assim: Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve-se a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que desça ele da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha agora livrá-lo, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Sou o Filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre a terra e até as 3 da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E ainda saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Irmãos, esse texto nos mostra, nos revela essa evolução do plano redentor de Deus, No Calvário nós não vemos apenas um sofrimento físico de Jesus sendo mostrado, sendo vivido, sendo mostrado a nós, mas nós vemos aqui a sua entrega consciente, a maneira como ele carrega sobre si o peso da culpa, do pecado da humanidade
de forma fiel, de forma consciente de tudo o que estava acontecendo. Por outro lado, nós também encontramos sinais grandiosos do que a morte de Jesus realizou, né? O texto diz que o véu foi rasgado. E isso é a representação de que, a partir daquele momento, o acesso a Deus foi liberado, digamos assim. Vidas sendo impactadas, a declaração de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Tudo isso aconteceu neste momento. O que nos mostra que a cruz não é o fim, mas o ponto de virada, de revolução, onde a justiça e a graça se encontram. Nós vamos destacar alguns pontos aqui sobre isso. Em primeiro lugar, vamos ver sobre a caminhada de Jesus para a cruz, né? Jesus já estava ali completamente sem forças, como nós vimos anteriormente. Ele já havia sido açoitado, cuspido, né? Bateram em Jesus. Enfim, ele já não tinha mais forças. Desde a noite anterior, ele já tinha sido preso, interrogado, estava ali sendo maltratado. Então, fisicamente falando, psicologicamente falando, emocionalmente falando, ele já estava muito fragilizado. Nós não podemos nos esquecer que aqui é o Deus homem vivendo neste mundo, sofrendo as dores que nós sofremos também. E isso, obviamente, é amplificado aqui pela maneira como ele estava sendo tratado. E mesmo nesse estado, colocaram sobre ele ainda a cruz e o fizeram caminhar até o Gólgota. Mas o sofrimento era tão intenso que em determinado momento Jesus, ele já não conseguia mais suportar o peso ali da cruz e caiu, né, no meio do caminho. Ele estava esgotado, ele estava cansado, sem forças. Porque não era só o sofrimento físico, por maior que fosse naquele momento, mas Jesus estava carregando um peso muito maior do que o da cruz de madeira. Ele estava carregando o peso do pecado da humanidade sobre ele. Simão, ele estava em Jerusalém para a Páscoa, né? Só que ele acabou tendo um encontro com Jesus um pouco diferente do que ele imaginava, né? Um encontro marcante com Cristo. Tudo indica que a sua vida foi transformada a partir desse momento. A Bíblia menciona depois, né, os seus filhos, Alexandre e Rufo, lá em Marcos capítulo 15. Em Romanos também, Paulo faz referência à família, mostrando que haviam frutos espirituais da vida dele. Então aquilo que parecia, que poderia parecer aos olhos humanos uma humilhação, né? Visto que ele estava ali sendo obrigado a carregar a cruz de um criminoso, porque Jesus estava sendo condenado como um criminoso. Aos olhos humanos, aos olhos da sociedade, das pessoas que estavam ali, era um criminoso sendo morto, assim como os ladrões que foram mortos ali. Mas, na verdade, para Simão, para este homem, ele estava tendo o privilégio de desfrutar de uma grande honra diante de Deus. Ele estava participando, ainda que de forma simples, de um dos momentos mais importantes da história. Ainda que ele nem imaginasse isso, né? Uma outra questão que nós podemos destacar é o momento da crucificação. A crucificação, como nós já falamos em outros momentos, era uma das formas mais cruéis de execução naquele tempo. Ela era usada principalmente contra os piores criminosos possíveis, os mais perigosos. Era destinada a escravos, aos rebeldes. Então era uma morte lenta, uma morte dolorosa, extremamente humilhante. E no caso de Jesus ainda mais, porque ele já havia sofrido muito nas mãos dos soldados. Irmãos, nós temos na morte de Jesus o maior crime da história da humanidade. Nós, no decorrer das nossas vidas, nós ficamos sabendo, nós vemos, nós acompanhamos as notícias e nós vemos muitas injustiças sendo cometidas, né? Mas nenhuma injustiça neste mundo foi maior do que esse crime cometido contra Jesus. Religiosos, autoridades políticas, o povo, todos se uniram para condenar um inocente, para condenar o Filho de Deus. Falando sobre o local ali da crucificação, Jesus foi crucificado em um lugar chamado Gólgota, como o próprio texto diz,
significa lugar da caveira. E esse nome ele pode estar relacionado tanto à aparência daquele local, né, quanto também ao fato de ser um lugar de morte, onde os corpos eram frequentemente deixados expostos ali, até definhar. Era um ambiente marcado por sofrimento, por morte e por vergonha. Veja, irmãos, como a vida de Jesus neste mundo é marcada por grande humildade, por simplicidade. Ele nasceu numa estrebaria e morreu no Gólgota, um dos piores lugares da terra naquele momento. Jesus não viveu momentos luxuosos em sua vida. Ele não desfrutou dos melhores bens deste mundo. Muito pelo contrário. Sobre a dor física que ele sofreu com a crucificação, a pessoa que ficava pendurada na cruz, com o corpo ali pressionado, na grande maioria das vezes morria asfixiada por falta de ar, por não conseguir respirar, pelo peso do seu corpo, a posição que ficava ali. Além disso, poderia acontecer também por perda de sangue ou por uma simples exaustão extrema. E para os judeus, morrer na cruz era um sinal de maldição, como diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ou seja, além da dor física, além da agonia vivenciada ali naquele momento, havia também o peso do significado espiritual daquele momento. Havia também a exposição, a humilhação. Havia em Jesus uma dor moral e espiritual na crucificação. Ele foi zombado de várias formas, como profeta, como salvador, como rei, como filho de Deus. Nós vamos vendo as pessoas se manifestarem aqui para falar contra Jesus, zombando dele, falando como se ele não fosse um profeta. Já que você é o Salvador, então salve-se a si mesmo. Já que você é um rei, como que você está aí? Já que você é filho de Deus, por que ele não te salva? Jesus foi crucificado entre dois criminosos, como se ele fosse só mais um deles. Haviam 3 grupos aqui que zombavam de Jesus. O povo, as pessoas comuns, que passavam ali e zombavam dele. Os líderes religiosos, que o rejeitavam conscientemente, que arquitetaram um plano, inclusive, para que aquilo acontecesse. E os próprios ladrões da cruz, que também o insultavam. Ou seja, toda a sociedade estava, de alguma forma, rejeitando a Jesus. Houve, de certa forma, uma última tentativa de afastar Jesus da cruz. Durante todo o ministério de Jesus, muitas tentativas de impedir Jesus de ir para a cruz aconteceram. E aqui nós vemos a última delas. Ainda que em forma de zombaria, as pessoas diziam: salve a si mesmo, desça da cruz e creremos nele. Irmãos, Jesus vivia como homem, mas ele é Deus. E ele deu amostras no decorrer do seu ministério do seu poder, realizando diversos milagres. Então, pelo poder que ele tinha, num simples estalar de dedos, ele resolveria aquela situação toda. Mas esse não era o plano de Deus. Uma certeza que Jesus tinha é que se ele se salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar a humanidade. E ele veio a este mundo para salvar o homem do seu pecado. Esse era o propósito dele. Ele permaneceu na cruz porque ele estava cumprindo o plano da salvação.
Depois nós vimos que as trevas tomaram conta da terra. Ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra durante 3 horas. E obviamente isso não é algo comum. Talvez nenhum de nós aqui já vimos algo desse tipo. O máximo que nós vimos é em um dia de chuva, um tempo feio se formando, ficando mais escuro do que o normal, mas trevas absoluta não. Foi um sinal do juízo de Deus, irmãos. Assim como houve trevas no Egito antes da morte dos primogênitos, aqui também aconteceu trevas antes da morte de Cristo, o verdadeiro Cordeiro. E essa escuridão representa justamente o peso do pecado sendo colocado sobre Jesus. Ele estava sofrendo ali o juízo que era nosso. E depois há um grito de Jesus. Ele clama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Até este momento aqui, ele já havia sido rejeitado pelo povo, pelos líderes e até por aqueles que estavam ao seu lado. Só que agora ele experimenta algo mais profundo, que é o abandono do Pai. Não significa que Jesus deixou de ser filho, ou que o Pai não estava ali com ele. Mas é a clara representação, irmãos, do que o pecado faz. O pecado, ele nos afasta, ele nos separa de Deus. E o sentimento é de claro abandono. Entenda que Jesus era santo, não havia pecado nele. Portanto, ele não sabia como que era viver uma vida afastada do Pai. Ele continuava sem pecar, mas ele atraiu o nosso pecado sobre ele. Consequentemente, ele experimentou esse afastamento do Pai. Ele já não sentia mais essa intimidade, essa proximidade com Deus. Foi um momento de dor mais profunda de Jesus, porque ela não era só física, ela era espiritual. Depois Jesus experimenta a morte física naquele momento. Ele foi crucificado por volta das 9 horas da manhã. E a partir do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. E durante esse período em que ele esteve na cruz, ele pronunciou 7 declarações marcantes, que nos mostram, nos revelam aqui, tanto a sua missão, quanto o que estava acontecendo naquele momento. 3 dessas palavras foram dirigidas às pessoas ao seu redor. Primeiro ele vai proferir aqui uma palavra de perdão. Não está aí no texto que nós lemos, mas nós conhecendo a história, nós sabemos. Isso é citado lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo sendo injustiçado, Jesus, ele intercede por aqueles que estavam o crucificando. Você consegue, irmãos? Nós conseguimos orar dessa forma, pedindo que Deus perdoe aqueles que estão nos fazendo mal, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós temos dificuldade de orar até por quem nos faz bem. Tamanho o nosso egoísmo, tamanho a nossa preocupação só com as nossas coisas. Imagine só orar por alguém que nos faz mal. E nesse caso não é qualquer mal, irmãos. Jesus está orando por aqueles que o espancaram, por aqueles que o açoitaram, por aqueles que o humilharam, que cuspiram em seu rosto, por aqueles que o crucificaram. É por esses que Jesus ora ao Pai, pedindo que o Pai os perdoe. Depois, ele profere uma palavra de cuidado, de afeto. Lá em João capítulo 19, versos 26 e 27. Mulher, eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe.
Ele demonstra uma preocupação aqui com a sua mãe, mesmo em meio à dor. Uma das palavras que Jesus profere é dirigida a Deus, como nós acabamos de ver: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus experimenta nesse momento o afastamento do Pai, ao levar sobre si os pecados da humanidade. Depois disso, ou além disso, ele ainda profere outras palavras em relação a si mesmo. Uma palavra de agonia. Jesus diz que estava com sede. João 19, 28. Ele profere uma palavra de vitória também. João 19, 30, ele diz: está consumado. E depois ele profere uma palavra de entrega: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Essas declarações mostram que tudo estava sob controle, irmãos. Que a missão estava sendo exatamente como tinha que ser, e ela estava sendo cumprida. No versículo 50, há um brado de vitória. Sabe por quê? Porque por mais que o cenário fosse caótico, por mais que a humilhação fosse absurda, por mais que as dores fossem praticamente impossíveis de serem suportadas, Jesus não morreu como alguém que foi vencido pelas circunstâncias. Ele morreu como alguém que estava no controle do que estava acontecendo. O texto diz que ele deu um brado antes de morrer. Isso é importante, irmãos, porque pense em tudo que Jesus já tinha sofrido e sentido aqui, fisicamente falando. Onde ele não tinha forças nem mais para carregar a cruz. E neste momento ele grita algo. Jesus na cruz venceu. Ele derrotou o pecado, ele venceu Satanás, ele garantiu a redenção do seu povo. Ele não foi simplesmente morto, ele entregou a sua vida de forma voluntária. Então nós não devemos enxergar a cruz como um símbolo ou um sinal de fracasso, mas como um símbolo de vitória, de triunfo. No momento de maior dor, aconteceu a maior vitória da história. E como resultado disso, nós vimos que o véu do santuário se rasgou. É o véu que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do restante do templo. E ali somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E ele tinha todo um preparo que ele devia seguir para entrar lá. E o fato desse véu se rasgar representa que por meio da morte de Jesus, o acesso a Deus foi aberto. Não há mais necessidade de intermediários. Nós não precisamos de homens para que nós possamos nos chegar até a Deus. O sistema religioso antigo, ele foi encerrado. Agora todos têm liberdade, têm livre acesso, todos podem se aproximar de Deus diretamente por meio de Cristo. Isso significa, irmãos, que Jesus é o único caminho até a Deus. Ele é o único caminho de salvação até a Deus. Ele mesmo diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O sacrifício de Jesus na cruz, ele foi completo, ele foi suficiente, ele foi perfeito. E hoje nós vemos que ainda as pessoas não conseguem entender isso, e buscam recursos, e buscam rituais, e buscam no misticismo coisas para que possam alcançar a salvação, para que possam ter acesso ao Senhor. Quando na verdade o sacrifício de Jesus na cruz é mais do que o suficiente, é a única
os mortos ressuscitaram. No momento da morte de Jesus, houve um grande terremoto. Isso aqui é algo que geralmente passa despercebido aos nossos olhos. Nós focamos, obviamente, devemos fazer isso, na morte de Jesus, no momento que Jesus sofreu, naquilo que Jesus sofreu, e nós acabamos não dando muita atenção para isso, mas irmãos, naquele momento houve um terremoto na terra, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e os salvos em Jesus ressuscitaram. Isso aqui é absurdo, irmãos. Muitos corpos de justos, de salvos, ressuscitaram. E o texto diz que eles entraram na cidade, aparecendo para muitos. É um fato, irmãos, que mostra que a morte de Cristo não foi um evento comum. Não foi uma morte simplesmente. Você conhece alguém que morreu e por causa da morte dessa pessoa, aconteceu tudo isso daqui? Houve trevas sobre a terra por 3 horas, houve um terremoto, os túmulos se abriram, pessoas ressuscitaram. A morte de Jesus trouxe um impacto, não apenas espiritual, mas físico, visível. Isso aponta, irmãos, para a verdade mais incrível com relação à morte de Jesus. É que a morte de Jesus traz vida. Hoje nós falamos de uma morte que traz vida espiritual. Mas o fato dessas pessoas terem ressuscitado aqui, voltado à vida aqui neste momento, é justamente para nos fazer entender que a morte de Jesus traz vida. É uma pequena amostra do que irá acontecer quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Onde aqueles que morreram, salvos no Senhor Jesus, ressuscitarão e subirão aos céus. É uma pequena amostra aqui da vitória final sobre a morte. Os que morrem em Cristo não morrem. Essa é a certeza que nós temos. E tudo isso, todo esse rebuliço que aconteceu aqui, fez com que finalmente o centurião que estava ali, o centurião romano, responsável ali pelos soldados que executaram ali a crucificação, que ele reconhecesse. Ele diz, no versículo 54, verdadeiramente este era Filho de Deus. É muito significativo isso, irmãos, porque vem de um gentil, vem de alguém de fora do povo judeu. Não era alguém que era parte do povo de Jesus, era alguém de fora. Irmãos, a identidade de Jesus não pode ser escondida em hipótese alguma. Mesmo aqueles que não faziam parte do povo de Deus, começaram a reconhecer quem Ele era realmente. A cruz revela claramente que Jesus é o Filho de Deus. E por último, existe um testemunho de algumas mulheres que estavam ali. Enquanto muitos discípulos fugiram, com medo do que poderia acontecer, algumas mulheres permaneceram ali firmes, acompanhando de perto tudo o que estava acontecendo. E essas mulheres demonstraram coragem, fidelidade, demonstraram compromisso. Elas estiveram presentes ali no momento da crucificação, observaram todo ali o sepultamento de Jesus e depois foram preparar aromas para cuidar do corpo dele. Elas viveram aquele momento do início ao fim. Elas foram, inclusive, talvez por conta dessa fidelidade delas, as primeiras a terem o privilégio de ver com seus próprios olhos a ressurreição, de anunciar essa notícia às outras pessoas. Irmãos, Deus valoriza a fidelidade do seu povo.
Mesmo quando essa fidelidade parece ser silenciosa, parece ser invisível. Talvez essas mulheres até duvidassem que Jesus pudesse ressuscitar. Muito provavelmente, inclusive. Mas elas foram fiéis até o último instante. Permaneceram ali. Após a morte de Jesus, ainda estavam lá, indo para o túmulo dele. Enquanto muitos recuaram, essas mulheres, elas permaneceram. E elas foram grandemente usadas por Deus. Algumas aplicações diante disso que nós ouvimos. Em primeiro lugar, servir a Cristo envolve carregar a cruz. O caminho até o Calvário, irmãos, mostra que seguir a Jesus não é algo superficial. Quando Simão foi obrigado a carregar a cruz, porque ele foi obrigado, o texto diz, ele não planejava aquilo, ele não estava ali para aquilo, ele não foi lá para fazer isso, ele só estava passando. Só que ele foi envolvido diretamente no sofrimento de Cristo. Isso nos ensina que muitas vezes, irmãos, o discipulado, ele começa em situações inesperadas. Quando nós somos chamados a participar do caminho de Cristo de forma prática. Jesus, ele já havia ensinado, lá no capítulo 16, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é um símbolo de algo leve, de algo fácil de carregar. Ela representa, irmãos, renúncia, entrega, disposição para sofrer por causa de Cristo. Esse é o Evangelho. Não é esse evangelho de facilidades que tentam nos empurrar goela abaixo. De que se você vier para Cristo, está tudo lindo, tudo maravilhoso, sua vida vai dar tudo certo. Jesus não promete isso. Ele promete que nos trará alívio diante das nossas dores. Mas as dores virão. A cruz está aí para ser carregada. Negue-se a si mesmo. Ou seja, deixe as suas vontades de lado. Deixe as suas prioridades para outro momento. Pegue a sua cruz. Pegue as suas dificuldades, as suas dores e siga-me. Muitas vezes, irmãos, nós queremos os benefícios do Evangelho, mas nós não queremos o custo do discipulado. Nós queremos a salvação, mas não a submissão. Carregar a cruz significa isso, abrir mão das nossas próprias vontades, quando elas entram em conflito com a vontade de Deus. Não quer dizer que nós não podemos fazer mais nada. Quer dizer que nós não devemos fazer nada que esteja contrário ao plano e o propósito de Deus. E se o desejo do nosso coração vai no sentido oposto daquilo que Jesus tem para as nossas vidas, é aí que nós devemos deixar de lado. O discipulado verdadeiro, irmão, sempre envolve custo. Nós somos salvos pela graça, mas nem tudo é de graça. O que Jesus fez na cruz foi de graça, mas isso implica a nós responsabilidade. Por outro lado, além disso, aquilo que parece peso, aquilo que pode parecer peso para nós, quando nós pensamos em deixar de lado tudo que temos, deixar de lado as nossas prioridades, as nossas vontades, deixar de lado os nossos sonhos e planos para carregar a cruz. Na verdade, Deus está usando cada uma dessas circunstâncias para gerar frutos que vão muito além do tempo presente.
E o Senhor honrará a fidelidade daqueles que permanecerem fiéis até o fim. Em segundo lugar, há um perigo de um coração endurecido diante da cruz. O texto mostra que pessoas estavam diante de Jesus crucificado e ainda assim zombavam dele. O povo, os líderes religiosos, os ladrões, todos eles de alguma forma rejeitavam a Cristo. Ou seja, irmãos, não basta estar próximo das coisas de Deus, vendo as coisas de Deus acontecer. É necessário ter um coração transformado. Muitas pessoas, ou muitas vezes nós, ouvimos de Cristo, conhecemos a mensagem do Evangelho, mas continuamos resistindo à verdade. E nós fazemos isso todas as vezes que nós desobedecemos a palavra do Senhor. E dessa forma o nosso coração pode se tornar insensível para aquilo que vem do Senhor, insensível para a palavra, insensível à voz do Senhor. E a cruz, que deveria gerar arrependimento, ela acaba sendo ignorada e até mesmo banalizada. Por isso, irmãos, a palavra de Deus está sempre nos chamando. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. A resposta correta que nós devemos dar diante da cruz não é uma resposta de indiferença ou sendo críticos. A nossa resposta diária deve ser de arrependimento, de fé, de rendição ao Senhor. E em terceiro lugar, hoje nós podemos desfrutar do livre acesso a Deus. Por isso nós precisamos viver essa realidade. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou do alto a baixo. Como nós vimos, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E ainda assim com limitações. Só que naquele momento tudo mudou. Irmãos, hoje nós temos a liberdade de estarmos em uma fila de banco e elevarmos o nosso pensamento a Deus em oração, que Ele nos ouvirá. Nós temos a liberdade de estarmos em nossas casas, em nosso quarto, e viver um momento de intimidade, de proximidade com o Senhor, e Ele nos ouvirá. Nós não precisamos que ninguém faça isso por nós. Obviamente, nós sabemos que é bíblico orarmos uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros, sermos exortados uns pelos outros. Nós temos pastores, líderes que são responsáveis por conduzir o povo e fazer esse trabalho, mas nós podemos nos achegarmos a Deus por nós mesmos. Não há mais barreiras. O acesso a Deus não depende de rituais, de misticismos. Nós não precisamos de campanhas disso, campanhas daquilo, de dar 7 voltas, de dar 7 pulos, de fazer isso. Nós não precisamos disso. O que precisava ser feito para que nós pudéssemos nos achegarmos a Deus foi feito, não por nós, por Cristo. E nós somos privilegiados hoje, irmãos, de podermos desfrutar disso. O problema é que muitas vezes nós estamos vivendo como se esse livre acesso não existisse. Parece que sempre o outro tem mais poder. Parece que aquele pastor, aquele missionário, aquele irmão, aquele apóstolo. Nós estamos buscando a Deus, irmãos, de forma superficial. Porque é mais fácil que os outros nos entreguem. É mais cômodo.
É muito mais fácil, eu não preciso ler a Bíblia, porque eu vou chegar no final de semana, eu vou na igreja, o pastor vai ler lá, ele vai explicar e eu vou aprender. Eu não preciso buscar a Deus, porque eu vou pegar o meu celular, eu vou digitar lá no YouTube o nome de um pastor que eu gosto, e Deus vai usar a vida dele para falar comigo. Muitas vezes a nossa vida cristã se resume a isso. E nós temos sido enganados, pensando que estamos vivendo o auge do nosso espiritualismo, do nosso cristianismo, da nossa fé. Irmãos, nós não podemos comer no prato dos outros. Se o banquete está posto na nossa mesa, está à nossa disposição, não é possível que nós não tenhamos vontade de comer, de nos alimentarmos. É o que nos mantém de pé, é o que nos sustenta. Nós é quem precisamos individualmente, todos os dias, cultivarmos uma vida de oração, uma vida de leitura e de meditação na palavra, uma vida de comunhão com Deus e com a igreja. Nós não dependemos de ninguém para fazer isso. Ah, mas porque o pastor não foi me visitar essa semana. Ah, mas porque eu cruzei com o irmãozinho na rua, eu vi ele passando lá do outro lado da rua, o irmão que vai lá na igreja, nem olhou na minha cara, não me cumprimentou. Ah, não me mandou bom dia, não me mandou boa tarde, não me mandou boa noite no WhatsApp. Ah, meu Deus, e agora? Nós estamos presos, irmãos, a coisas tão pequenas, tão banais, que estão nos afastando da presença de Deus e nós não estamos percebendo. Se o acesso foi liberado ao custo do sangue de Jesus, então não faz sentido nós vivermos distantes, porque a cruz não apenas nos salvou, ela nos trouxe para perto de Deus. Nós cantamos aqui agora há pouco isso. Irmãos, qual é a resposta que nós temos dado a Cristo pelo sacrifício feito? O centurião reconheceu verdadeiramente este era o Filho de Deus. Até o tempo verbal aqui que ele fala a frase dá a entender que ele estava arrependido e ele pensava que aquilo tinha acabado ali. Ah, esse era o Filho de Deus, agora nós matamos ele, acabou, já era. Mas essa continua sendo uma grande questão. Porque a cruz, ela revela a gravidade do nosso pecado. Aquele centurião reconheceu que eles mataram o Filho de Deus. Só que ele não conseguia enxergar que por trás disso estava a profundidade do amor de Deus sendo derramada aos seus filhos. Jesus não desceu da cruz, não porque ele não podia, mas porque ele decidiu permanecer ali por nós. Ele foi rejeitado para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus, que é o que importa. Então, a resposta correta, irmãos, não é apenas de admirar a cruz. Nossa, o que Jesus fez por mim na cruz foi algo lindo, foi algo grandioso, foi algo que eu não consigo nem imaginar. Isso não é o suficiente, irmãos. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos viver uma vida de rendição a Ele. Para que nós pudéssemos viver as nossas vidas prostrados aos seus pés. Confiando nele, entregando as nossas vidas a Ele. Vivendo à luz daquilo que Ele fez. Porque somente nele há perdão. Somente nele há acesso a Deus. Somente nele há salvação e vida eterna. Amém?